Agora tem uma outra notícia, inclusive o Mota chegou a comentar sobre isso. Um grupo de 50 acadêmicos de vários países publicaram uma carta contra a censura no Brasil. Eles manifestaram preocupação com o banimento do X do país após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Encabeçada pelo brasileiro Luciano de Castro, professor da Universidade de Iowa, o documento conta com a adesão de acadêmicos renomados como o Prêmio Nobel de Economia Vernon Smith, também Brian Kaplan. Ele é autor de O Mito do Eleitor Racional. O texto afirma que apoiar o controle estatal do discurso público por meio de censura de oponentes políticos deveria ser inadmissível para qualquer defensor da democracia. Além disso, a carta diz que Elon Musk está sendo punido por não aceitar violar as leis brasileiras, sendo vítima de uma falsa narrativa. Por fim, os acadêmicos ressaltaram a defesa pela liberdade de expressão e compromisso em manter um livre mercado de ideias onde a troca de pensamentos não é suprimida. Mota, eu sei que você acompanhou esse manifesto, o texto que foi publicado. Queria que você trouxesse a reflexão sobre a importância dessas figuras se manifestarem em contraposição a um outro manifesto, uma outra carta que foi lançada por pensadores progressistas, não foi isso? Essa carta, cuja primeira assinatura é do Luciano de Castro, um professor brasileiro, está na Universidade de Iowa, é um espetáculo. Ela começa dizendo: ninguém deveria valorizar mais a livre troca de ideias do que os acadêmicos, do que os professores. Porque, afinal, a profissão deles é desenvolver, desafiar, melhorar ideias. E aí, nós, por causa disso, nós ficamos completamente, ele diz, decepcionados com essa carta que foi publicada dos acadêmicos, que incluía autores conhecidos como Daron Acemoglu, um dos autores daquele livro Por que as Nações Fracassam, e o famoso Thomas Piketty, que eu nem acho lá essas coisas não, mas tem muita gente que acha. E a carta diz o seguinte, aí ela fala isso, foi uma grande decepção essa manifestação pró-censura, e a carta explica num parágrafo cristalino o arcabouço legal do Brasil. E mostra, olha, isso que está aqui conflita totalmente com a posição de vocês. Mostra que o que aconteceu foi censura. E aí a carta diz, ora, em vez de apoiar o que a lei diz, em vez de apoiar o X, que foi injustamente bloqueado, e a Starlink também, esses acadêmicos apoiaram a censura. É uma coisa inconcebível. E a carta ainda levanta outro ponto importante. Ela diz o seguinte, aquela primeira carta lá dos acadêmicos progressistas apresentam o X e Elon Musk como se fossem inimigos do livre trânsito de informação, como se o X controlasse o fluxo de informação. Aí a carta diz, olha, na verdade o X é apenas uma das plataformas que os brasileiros usam. E a carta termina dizendo o seguinte, olha, em um ponto único nós concordamos com aquela primeira carta, que é o seguinte, existe realmente um perigo de que as grandes empresas de tecnologia ataquem a democracia. Mas como é que elas podem fazer isso? Elas podem fazer isso se elas trabalharem junto com os governos para suprimir opinião que os governos não gostam. Então, eu fico muito orgulhoso de ver que essa carta começou com a assinatura de um professor brasileiro, Luciano de Castro, e é uma resposta mais do que necessária, é uma resposta perfeita àquela primeira carta absurda de acadêmicos que defendem censura. Esses deveriam pedir demissão dos seus cargos e trabalhar em alguma polícia secreta em algum lugar aí. A carta contra a censura, logo após o bloqueio da rede social X, acadêmicos de muitos países assinaram esse manifesto, inclusive manifestando apoio a Elon Musk, também defendendo a liberdade. Você, Dávila, o que a gente precisa considerar a importância desse manifesto, dessa carta, isso ajuda a fomentar o debate aqui no Brasil em relação
a essa situação que envolve a suspensão do X, né? Peniato, este duelo de cartas mostra como o ambiente acadêmico nos Estados Unidos está tóxico. Da mesma forma que nós aqui criticamos a censura de imprensa, o debate vem sendo censurado na academia cada vez mais. Esse movimento identitarista vem acabando com a liberdade de pensamento na academia. E a academia, o fundamento da academia, da universidade, é justamente perseguir a verdade, é a discussão aberta, é pontos de vistas distintos, é a pluralidade de ideias, é a diversidade de pensamento, é que faz com que o pensamento crítico permita avanços em teses, em teorias e no avanço do conhecimento em geral. Então, esta narrativa das duas cartas mostram quão tóxico se tornou o ambiente acadêmico. E muitos acadêmicos estão se revoltando e rebelando contra essas instituições porque não há mais espaço, principalmente, para o pensamento de direita. E esses acadêmicos estão cada vez mais encurralados nas universidades, tão encurralados que, recentemente, houveram duas iniciativas louváveis que nós precisamos trazer aqui para o nosso público. Neil Ferguson, que hoje está no Hoover Institute, e o Jordan Peterson criaram dois movimentos muito interessantes. Primeiro, criaram uma universidade em Austin, no Texas, justamente para poder acomodar acadêmicos perseguidos nas suas universidades. Tornou-se uma espécie, Caniato, de refúgio de intelectuais que são perseguidos nas suas instituições. E vem fazendo um sucesso imenso a Universidade de Austin, Texas. O segundo foi um movimento que eu adoraria fazer no Brasil, de mobilização da sociedade civil, que chama ARC, A-R-C, que em inglês seria um aspecto cívico, ativista e responsável, né? E isso é fundamental para trazer as pessoas para poder ter cursos, formação, no debate de ideias, na pluralidade de pensamento, na diversidade de opinião, sem medo de ser censurado, punido, perseguido ou até mesmo expulso da universidade, porque se emitiu alguma opinião muito contrária à ideia do catálogo, da ideologia, da cartilha do identitarismo. Felizmente, depois do dia 7 de outubro, o ataque de Israel, esses movimentos identitários vêm perdendo força nas universidades americanas. É apenas o começo, mas é um primeiro passo para acabar com essa censura que existe na academia. É isso, acadêmicos publicando uma carta aberta contra o que eles chamam de censura governamental aqui no Brasil. Você, delegado Palumbo, que a gente precisa trazer, refletir, considerar, enfim, um problema local, interno, se tornou debate com lideranças e pensadores de vários países do mundo, né? Isso significa que o mundo está de olho no Brasil e está percebendo o que está acontecendo aqui no Brasil. É muito ruim. Isso causa insegurança jurídica, isso causa problemas de que qual investidor vai querer investir no Brasil olhando tudo que está sendo feito. Quando a gente tem um poder que extrapola seus limites, a gente gera isso. Cada poder tem que fazer o que lhe manda a lei, mais nada. Não tem que dar um passo a mais do que isso. Quando você extrapola isso, quando você resolve legislar, que não é a função, a gente vê isso. Para mim, o X não deveria nem ser banido, não deveria ser censurado, deveria estar em pleno funcionamento. E se eles cometeram alguma irregularidade, que pague as multas, que responda na justiça. Mas não. Quem é punido é os usuários, são os usuários que são punidos. Mais de 20 milhões estão sendo punidos porque deixaram de publicar. Muitos ganham dinheiro com as redes sociais, muitos influencers acabam sendo a única renda que tem. E aí, numa canetada, acaba-se com tudo e deixa-se para lá. Isso é absurdo.
É uma imagem que a gente passa para fora do país muito ruim, muito triste. Eu espero, sinceramente, que no futuro bem próximo, cada poder exerça sua função de acordo com o que lhe foi ortogado à lei. Mota, só para a gente encerrar esse capítulo, de que maneira esse tipo de debate que acaba ganhando outras nações, outras personalidades, pensadores, figuras relevantes, isso pode colaborar de que maneira a gente tentar solucionar uma situação local interna? Você acha que os nossos juristas ou os integrantes das cortes superiores se sensibilizam com esse tipo de manifestação? Não diretamente, Caniato, mas uma manifestação como essa quebra o que se chama da espiral do silêncio. A verdade é que, como o Dávila falou hoje, a maioria do ambiente acadêmico universitário é dominado pelo pensamento de esquerda. Isso é uma hegemonia que vem lá desde a época que os filósofos da escola de Frankfurt se mudaram da Alemanha para os Estados Unidos e disseminaram essas teorias. E essas teorias malucas, elas passam para o senso comum, e essas faculdades são as faculdades que formam os bacharéis em direito, que depois vão fazer concurso público e vão ocupar cargos em todos os lugares. Então, quebrar essa espiral do silêncio é muito importante. Ela não tem um efeito imediato. É evidente que as pessoas que estão tomando esses atos de censura, de repressão, não vão mudar de opinião de hoje para amanhã só por causa de uma carta, mas a carta é um sinal de que não existe uma voz única na academia. Depois desse sinal podem vir outros sinais, até um dia em que essa maré mude e que a gente tenha um ambiente universitário que não seja tão divorciado da realidade como ele é hoje. Essas pessoas se encastelam nas universidades, usam as universidades como instrumentos de propagação ideológica e não param na frente de nenhum obstáculo. A gente está vendo agora a erosão das liberdades, a erosão dos direitos, coisas que a gente jamais imaginou que fosse ver. Como o Dávila falou, depois do massacre em Israel, nós vimos manifestações antissemitas em campus das universidades americanas. 3 reitoras, agora eu não sei se eu me lembro certo, mas eu acho que foram reitoras de Harvard, do MIT e de uma universidade da Pensilvânia, foram convocadas pelo Congresso americano e perguntadas se elas condenavam essas manifestações antissemitas. Elas não conseguiram articular uma condenação. Salvo engano, as 3 perderam seus cargos. Está na hora dessa vergonha ser exposta, né? E eu acho que, nesse sentido, essa carta, que eu repito, a primeira assinatura é do professor Luciano de Castro, foi um gesto nobre, corajoso e absolutamente necessário nesse momento muito complicado que o mundo inteiro está vivendo.